puxão de orelhas encomendado vai ser prestado pela doutora Rosa Santos. Olá, Rosa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Abusámos dos açúcares? Não? Porque? Porque os açúcares também fazem bem, são necessários. Nós por dia necessitamos de açúcar, não do açúcar simples, daquele que nós vimos, não todo, mas de alguns açúcares e de uma grande quantidade. 60% daquilo que nós ingerimos são açúcares, não simples, mas sim complexos. Ou deviam ser. O nosso cérebro só funciona com isso. Os alimentos têm açúcar? Todos os alimentos, quase todos, têm açúcar, exceto as gorduras. Nós já fazemos mais perguntas. Há aqui quem tenha dúvidas e nós vamos aproveitar esse facto. Fernanda do Amparo. Bom dia, Sra. Doutora. Está aqui, minha amiga. Diga, minha querida. Eu queria saber qual é a quantidade de açúcar que posso ingerir por dia. Há dois tipos de açúcares. É os açúcares simples, aqueles que nós temos no açucareiro, que, grosso modo, não é bem simples, mas nós vamos dizer que é simples. Tecnicamente não é, mas para simplificar há dois tipos, os simples e os complexos. Os simples são a frutose e o açúcar mais elaborado, que é o refinado, que nós temos vulgarmente no açucareiro. Ora, desses açúcares simples, nós devíamos comer muito pouquinho. Dos outros complexos, que é o arroz, a massa, o feijão, o grande bico, que têm esses açúcares mais complexos, que são mais difíceis de absorver, nós devíamos ter à volta de 300 gramas por dia. Portanto, é uma grande quantidade. Isto é, à volta de 60% daquilo que nós ingerimos na nossa alimentação. Imaginemos que eu, por exemplo, devia ter 2.000 calorias, que é mais ou menos a quantidade que eu necessito por dia para as minhas atividades. 60% dava 1.200. 1.200 a dividir por 4, que é quanto tem 1 grama de hidratos de carbono, dá à volta de 300. Portanto, isto quer dizer que ainda é uma grande quantidade que nós temos de comer por dia em açúcares, mas não daqueles simples, mas dos complexos, que é o tal arroz, a massa, feijão, grande bico, aveia, etc, etc, etc. Como é que nós descobrimos então as quantidades de açúcar que estamos a ingerir? Pelas quantidades de comida que nós estamos a comer. Nós sabemos que temos as proteínas, sim, carne, peixe e ovos, e depois temos as gorduras, que nós sabemos quais são, é a manteiga, é a gordura do leite, temos também contar com essa, queijo, etc. Que o queijo, por exemplo, nomeadamente, é daquele que mais gordura tem, para além do sal que tem imenso sal, portanto, é de evitar. E depois temos os açúcares, é as farinhas, que têm açúcar também, embora, por isso é que nós conseguimos comer muito bem. É o açúcar do açucareiro, claro que esse que é o simples é aquele que nós não devíamos comer tanto. E depois temos o arroz, a massa, o feijão, grande bico, a aveia, lentilhas, todo esse tem. Mas não são assim aqueles açúcares simples que nós temos habitualmente. São aqueles mais elaborados, que demoram imenso tempo a desdobrar e a absorver. Esses assim são os mais indicados, inclusive para determinados tipos de doenças que vamos ver à frente. Ok. Joaquim Fernando, onde está, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Os adoçantes fazem mal à saúde? Essa é uma grande questão. Nós ainda estamos na dúvida, todas as pessoas que estudam a parte alimentar, e eu costumo dizer, se é um químico, tem algumas reticências. Mas eu diria que, no caso dos diabéticos, por exemplo, eles devem comer, de facto, uma alternativa aos açúcares que lhe fazem mal. Essa alternativa são os adoçantes. E esses adoçantes, desde que sejam usados com algum critério, com algum bom senso, não fazem mal, porque estão estipuladas as quantidades que nós devemos comer por dia. Portanto, nessas quantidades não fazem mal. Embora eu acho que devíamos ter uma outra alternativa, habituar-nos, e ao fim de 30 dias nós conseguimos isso, desabituar as nossas papilas gustativas com o sabor doce e passarmos a habituar a comer os alimentos em natura, isto é, ao natural, frescos. Eles também têm açúcar, como vocês já viram, têm açúcar, portanto não é necessário nós estarmos a juntar açúcar. Claro que há aqueles alimentos que são mais azedos, imaginemos um limão, embora o limão também tenha açúcar, em pequena quantidade, mas também tem açúcar. Curiosamente, uma coisa ácida, mas tem açúcar no seu conjunto, portanto também temos que contar com isso. Mesmo o limão, podemos eventualmente tomar sem açúcar, no caso, por exemplo, de uma limonada. Pomos menos limão, mais água e habituamos àquele trago amargo, doce, que se aprende a gostar. O café normalmente é, talvez, dos líquidos que ingerimos onde colocamos sempre adoçante. O próprio café tem na sua composição açúcar? Tem algum açúcar, muito pouco. Tem algum açúcar. Quase todos os alimentos têm açúcar. Sim. Embora em pequena quantidade tem.
tem mais alcaloides, Esse etc., outras substâncias. Não é? Será talvez dos alimentos que as pessoas ingerem que mais dificuldade têm em substituir o açúcar por adoçante. Curiosamente, quase todas as pessoas com quem eu contacto e que têm alguma dificuldade, ao fim de algum tempo, com essa técnica de desabituarem-se, irem reduzindo, desabituarem-se, e ao fim de 30 dias elas já não notam a diferença. Se calhar reduzindo as quantidades, porque não é? há a saturação das nossas papilas gustativas e ao fim de algum tempo nós, se nos desabituarmos, depois também já não queremos açúcar. Doutora Rosa, ainda em relação ao adoçante tenho uma outra questão. Vamos imaginar um café com a mesma quantidade de açúcar, mas outra pessoa com a mesma quantidade de adoçante. Quem é que vai ingerir mais calorias ou quem vai engordar mais? Quem usou com açúcar ou com adoçante? Obviamente que está com açúcar, porque são 4 quilocalorias. Pois, essa questão é uma questão muito pertinente. Porquê? Porque nós, normalmente, quando temos uma pessoa que tem obesidade, por exemplo, nunca aconselhamos uma pessoa a comer açúcar, porque tem 4 quilocalorias por grama e um açúcar simples é logo imediatamente absorvido. Será que esse químico é um mal menor? É um mal menor. Nessas situações é um mal menor. Embora continue a insistir que eu acho que deviam as pessoas desabituarem-se do açúcar. Sim, mas é um mal menor. Para a desabituação acho que sim, que é um mal menor. Embora as pessoas tenham hipertensão, por exemplo, têm que ter algum cuidado, que há alguns adoçantes que têm sódio. E o sódio, de facto, que é um mascarante, pode elevar a tensão arterial. Portanto, há que ter algum cuidado com esses químicos. E até aproveito para acrescentar, eu que sou um apreciador de café, que não há comparação entre um café sem açúcar com um café com açúcar, porque se perde imediatamente o aroma do café e nós estamos a beber açúcar, não estamos a beber café. Mas isso são os grandes apreciadores de café. É uma questão de hábito. É tudo uma questão de hábito. Olívia Moreira tem mais uma questão para si. Sim, doutora, bom dia. Muito bom dia. Eu gostaria de saber se as hortaliças têm açúcar. Tem, sim, senhora. Tal como outros alimentos, quase todos os alimentos, as hortaliças também têm açúcar, nomeadamente a celulose e a hemicelulose, que é uma fibra, por assim dizer, mas é um açúcar invertido. E há uma planta, que é a Slévia, que tem um açúcar que é altamente adoçante e que pode substituir, por exemplo, a frutose, que é um açúcar simples. Esse sim é um açúcar simples. Portanto, as hortaliças e alguns legumes também têm açúcar. Não na sua forma natural e doce ao paladar, mas numa outra forma, que é chamada forma invertida e que de facto não tem aquele paladar que nós gostaríamos, mas tem de facto açúcar. Rosa, e às vezes sente-se isso na sopa de cenoura, não é? Por exemplo, aí são as pectinas que de facto... Sim. E tem calorias, que é outra coisa que às vezes as pessoas desconhecem. Quer dizer, não é desconhecem, eu penso é que não têm em conta isso. É que a cenoura, elas juntam cenoura à sopa e não juntam batata. Mas a cenoura é doce e a batata não é. Portanto, às vezes há um erro, há alguns pequenos erros alimentares. Eu comi uma sopa, mas ela não tem calorias porque eu tirei a batata. Por engano. Erro. Não é erro, é um engano. É um engano, sim. É aquela noção que nós temos, aquele preconceito que nós temos relativamente à batata. E eu sou grande apologista da batata. Sim, senhor. E agora vamos defender a nossa causa para o menor consumo de açúcar, não é? Sim, menor consumo de açúcar relativamente aos açúcares simples e não aos açúcares complexos. Aos refinados, então? Refinados, sim. Esses estão proscritos. Sim. Esses aí, assim, acho que sim, que deviam ser realmente proscritos. Se nós... quanto é que pesam na nossa balança? Começamos por ver a nossa balança, se tem algum peso. Só esperar, vamos aguardar. Vamos aguardar, se de facto... Doutora, se calhar vamos primeiro à mesa e depois, por exemplo, se calhar, vemos... Como quiser. Não é? Vejo que esteve minuciosamente a decorar a mesa. Fazer uma praça de alegria e cerejas. Se virem com atenção, está aqui escrito. Porque eu acho que a Praça da Alegria é um doce. Muito obrigado. Por isso, como é um doce, eu acho que merecem de facto aqui assim. E as cerejas, nós aproveitamos as cerejas de há pouco para de facto construir aqui assim uma decoração. E adequa-se bem. Devemos de facto usar... Isto vermelho é beterraba, não é? Exatamente. A beterraba, que normalmente também se pode fazer, não esta aqui tem umas propriedades nutricionais completamente diferentes, mas pode-se fazer da branca, pode-se fazer açúcar. Pronto. Esse tem realmente a sacarose, que é doce ao paladar. Este aqui assim é açúcar de confeiteiro. Portanto, aí assim, o adoçante é diferente, mas tem na mesma açúcar, tem na mesma sacarose. E depois temos aqui este que é o mel. O mel também tem frutose
A frutose é, de facto, um açúcar simples, puro, e essa frutose não é absorvida no intestino. É metabolizada, portanto, é desdobrada no nosso fígado. Em excesso, todos os açúcares simples, quer a frutose da fruta, quer a frutose que existe no mel, em excesso, quando não vai para a parte gorda, quando não se fabrica a parte gorda, pode ir para os triglicerídeos, para a formação de triglicerídeos, que é uma doença que também existe vulgarmente nas pessoas que têm um bocadinho de obesidade. Será um mito considerarmos que o mel é o melhor dos açúcares? O mel nem é considerado um alimento, é mais um medicamento. Mesmo na antiguidade era considerado um medicamento. De facto, como medicamento que é, deve ser usado relativamente a outros açúcares simples, que este não é bem simples, mas um açúcar mais refinado. É, de facto, o melhor medicamento que nós temos, usado com algum critério relativamente a algumas doenças, como a diabetes, como nós sabemos. Parcimónia para tudo. Exatamente. Já aqui temos então o trabalho que o adoçante que está um bocadinho escondido, como é o hábito. Sim. Agora sim. Vejamos então quanto pesa na nossa saúde estes alimentos. Estes alimentos, o açúcar e os adoçantes. Os adoçantes, como nós já vimos, os açúcares, quanto mais melhor, até 60% a 70% daquilo que nós ingerimos por dia. Portanto, pouca quantidade de carne, pouca quantidade ainda menos de gordura e, de facto, tudo que seja amidos, aqueles que são complexos, é para comer. Relativamente aos açúcares simples, nós temos o açúcar refinado, como já falamos, que é a beterraba e a cana-do-açúcar. Às vezes, os meus doentes dizem, não ponho açúcar, por isso não posso estar a engordar por causa do açúcar, porque eu não ponho, mas como fruta. Ora, a frutose, como eu já disse, também tem 4 quilocalorias, tal como tem a cana-do-açúcar. Cuidado quando se põe açúcar. Toda a fruta tem açúcar? Toda, uma mais, outra menos. Qual é que a tropical tem... Isso depende do índice glicémico. Por exemplo, tem o índice glicémico mais alto é a banana e o que tem índice glicémico mais baixo é, por exemplo, a pera e a maçã, conforme a pera for ou conforme a maçã for. Relativamente a isso, ao índice glicémico, podemos falar noutra altura, porque é uma coisa mais elaborada, que é a resposta de insulina que nós temos ao alimento. A frutose está, de facto, é aquele açúcar que deve ser aconselhado porque tem um poder adoçante que é 140 vezes maior do que o açúcar natural. Por isso, nós precisamos de muito menos quantidade para adoçar a mesma coisa. O mel, o tal mel, que serve de alimento e que tem só frutose e que deve ser usado, por exemplo, nos diabéticos. Embora eles se devam habituar também a usar pouca quantidade, porque a resposta também da insulina pode ser, embora não passe bem pela parte de resposta de índice glicémico, mas tem, de facto, a sua influência. Pode perfeitamente substituir por uma colherzinha de chá de mel, não é? Exatamente, por exemplo. Essa quantidade é ideal. Mas uma chávena de chá não é assim, é uma chávena de chá. É uma chávena de chá. Uma chávena de chá. Claro. Os açúcares complexos, então era aquilo que nós estávamos a dizer, tem o tal amido, que são vários. Os aconselháveis. 60% a 70% da nossa alimentação diária deve constar aqui o arroz, a batata, o trigo, a aveia, o grande bico, o feijão, a mandioca e as lentilhas. Toda a gente sabe que estes alimentos aqui assim, e toda a gente pensa que estes alimentos aqui são os que mais engordam. Tem o esparguete, não está? No trigo. Pois, mas isso aí assim vem das farinhas. Pois eu sei. Das farinhas. Não pode ser. E não pode. Não pode. Até porque, em termos de índice glicémico, isto é, a resposta insulínica, no caso dos diabéticos, é o melhor alimento. É, de facto, o alimento dos atletas, nomeadamente os ciclistas. É mesmo. Porque, de facto, em termos de índice glicémico é dos mais baixos, massas. em termos... Sim, as massas. As lentilhas é um dos alimentos meus preferidos porque tem a tal celulose que inibe a absorção de determinadas substâncias gordas, que são o colesterol, nomeadamente, e outras que são as saturadas que nós não queremos. Portanto, as lentilhas e a aveia estão aqui assim conjugadas, que é para, de facto, inibir a absorção daquilo que nós não queremos que seja absorvido. Portanto, são a considerar. E depois as pessoas pensam que, de facto, tem muitas calorias, não vou... Não, tem 4 quilocalorias, tal como tem a carne, peixe e ovos, etc. Não é por aqui assim que nós estamos a engordar, se for na quantidade certa, como é óbvio. Depois... As gorduras é que dão cabo disto. As gorduras é que nos dão um bocado cabo da silhueta. Exatamente. Bem, eles fazem bem a tudo.
A tudo. Sim. Nós, sem energia, não conseguimos movimentar-nos. E há estudos feitos, nomeadamente nas crianças, em que dizem que, de facto, uma criança, se não comer açúcares, aqueles açúcares complexos, aveia, arroz, massa, feijão, grão de bico, etc., e o pão, como é óbvio, que vem do trigo, da farinha, têm um comportamento errático, quer dizer, não são bem aquilo que deviam ser as crianças. Portanto, elas não aprendem na escola, elas têm mais tarde muito mais doenças do que aquilo que teriam se fizessem um bom pequeno almoço, se construíssem um bom pequeno almoço e fossem para a escola depois. É uma coisa que às vezes as crianças, com a pressa, comem um iogurte. Isso não é pequeno almoço. Têm que comer açúcares complexos, aqueles que nós já sabemos. Para o cérebro ter um bom comportamento. Também. Exatamente. O cérebro só funciona com açúcar, não funciona com mais nada. Portanto, deem-lhe energia ao cérebro e ele funciona. Um carro também não funciona sem a nossa gasolina, não é? Por isso, nós também precisamos para o nosso cérebro. Estas são as quantidades que nós devemos comer dos tais adoçantes. Porquê é que eu te ponho aqui assim estas quantidades? Porque, a saber que não são assim tão pouco, mas também a quantidade, para mim, é um bocado estranho. Por isso, eu dizia, eu não uso. Prefiro não usar. Não arrisco. Exatamente. Não sei. Mas é um pouco difícil para os nossos telespectadores saberem exatamente onde vão encontrar. Normalmente o que nós temos é o aspartame na maior quantidade. Exatamente. Este aqui é o habitual. Agora imaginemos que o Jorge, que tem 70 quilos, vai poder fazer 70 comprimidinhos daqueles que nós temos ali assim. Portanto, aqueles pequeninos, dá em dose por dia dá 70. Porque é este valor vezes o peso. Já percebi. Portanto, são 70 comprimidos, para mim seriam 50, etc, etc. Sim. Portanto, são muitos comprimidos, mas nós não sabemos qual é a dose certa, embora estas quantidades sejam as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Sim. Mas atenção, usem o bom senso. Claro. Um bocadinho só. Não cheguem aos 70 nem metade. Claro, meu Deus, é que melhor, exagero. de facto, 1, 2 e depois tentar habituar-se. Eu prefiro que comam um bocadinho de açúcar, que não é por aí assim que vão engordar. Então vamos ao nosso alimento, aos grupos de risco, a diabetes mellitus. Portanto, é óbvio que tem que fazer adoçantes, que aí assim os açúcares vão complicar imenso, nomeadamente os açúcares refinados, vão complicar imenso a diabetes. A idade inferior a 18 anos está considerado que aí assim não devem usar adoçante. A suspeita de gravidez, ou se estiver grávida, é um químico, não usem, nós não sabemos qual é a influência que tem os adoçantes artificiais, como é óbvio, a doença renal ou do fígado. O fígado, que é a maior fábrica de desintoxicação, pode já estar um bocadinho esgotado, a mulher a não lhe dar mais trabalho. Portanto, ficamos... Está com o filtro avariado. Exatamente. Filtro avariado. Ou muda de filtro, ou então é melhor a não pôr lá coisas que ele não possa fazer a sua transformação. O meu alimento de hoje é, como não podia deixar de ser, a beterraba, que é rica em vitaminas. Nós às vezes deitamos a folha fora, é um erro porque tem um super concentrado de vitamina A, muito bom para os tempos que correm por causa da praia. Sim. Portanto, é um bom protetor. Nós às vezes pomos vitamina A como protetor da pele, por isso nós a ingerirmos, não é só para os olhos que nós devemos ingerir a vitamina A, mas sim também comer para nos proteger do sol. Folha cozida, é isso? É bom? É folha cozida, sim. Podemos temperar, como é óbvio. Claro. Essa aí, assim, deve ser das melhores coisas, em termos nutricionais, é dos melhores alimentos que nós temos em termos de vitamina A. Claro que o zinco, como nós sabemos, para as feridas, para as pessoas, nomeadamente os diabéticos, que têm mais dificuldade em curar as suas feridas, devem também fazer uma quantidade de zinco apreciável, que o zinco está na folha cozida e também na aveia, que é um dos açúcares complexos que nós já falamos. Portanto, açúcares refinados, evitar ao máximo. Evitar ao máximo, como é óbvio. E depois aproveitar os açúcares próprios dos alimentos para termos a quantidade necessária para que o nosso cérebro, por exemplo, funcione em condições. Ou para que tenhamos energia, não é? Para a energia, e não é só isso. A depressão é, às vezes, consequência dessa falta de açúcar no cérebro. Uma pessoa, por isso é que se calhar os gordinhos são um bocadinho bem dispostos, muito bem dispostos, porque vai dar serotonina. Ora, a serotonina é de facto a hormona da felicidade, como toda a gente sabe. Quando vem alguém a comer muito chocolate ou doces, dizem que estão com carências afetivas, não é? Também pode ser. É um velho ditado. Remedei um bocadinho. Mas falam nisso, não é? A minha sobremesa é light, embora não tenha açúcar. Maçã, canela e iogurte. Exatamente. Com a Temos canela já cereais. ficava satisfeito.
Exatamente. Portanto, é uma sobremesa com poucas calorias e está indicada quer nos diabéticos, quer nos insuficientes renais, é para toda a gente, de facto. Claro que tenho sempre as minhas nozes e as amêndoas, porque nunca se pode esquecer do nosso coraçãozinho, não é? O coraçãozinho precisa sempre das nozes e as amêndoas. São nutrientes. Por causa dos ômega 3. É verdade. Faz muito bom. Rosa, muito obrigado. Muito Obrigada obrigado eu. por mais uma explicação oportuna.